Já estamos de volta com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Guarapari. A ordem das entrevistas foi definida através de sorteio com o representante dos candidatos. Hoje a entrevista é com o candidato Danilo Baiense, do PL. Essa entrevista vai ter duração de 15 minutos, que começam a contar a partir de agora. Candidato, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, os nossos telespectadores. Candidato, vamos começar a entrevista então falando sobre segurança. No plano de governo do senhor, o senhor propõe a criação da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e o Observatório de Segurança de Guarapari. Como é que esses três projetos vão atuar em conjunto para melhorar a segurança no município? Você vê, nós temos uma carência muito grande de policiais e de servidores das duas instituições. A Polícia Civil hoje deveria estar com mais de 7.000 servidores, tem 2.400. Tem 1.400 a menos do que nós tínhamos há 34 anos. A Polícia Militar fechou ano passado com um déficit de um pouquinho mais de 4.000, somando-se a outros 495 que afastaram-se por problemas mentais. Então foi uma carência de 4.500 policiais aproximadamente. A Guarda Municipal é que vai dar o apoio necessário para as duas polícias e também para a população. Eu já tive a promessa lá em Brasília, agora quando eu fui convidado para disputar a Prefeitura de Guarapari, dos recursos para a implantação da Guarda Municipal. Nós temos uma legislação que permite que Guarapari tenha em torno de 377 guardas municipais, mas nós não precisamos começar com esse número todo. Podemos começar, inclusive, com um número muito menor para que a gente possa gradativamente ir aumentando, porque nós temos que custear o salário desses servidores, né? O equipamento, por exemplo, como armas, as armas não são compradas pelo município, inicialmente nem precisa, porque a Polícia Civil e a Polícia Militar doam essas armas. Um outro fator também que nós precisamos de fazer para resolver a situação do efetivo das duas instituições é a recontratação de policiais e militares da reserva. Isso através de um convênio com o governo do estado. O salário é muito baixo, em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000, e faz uma grande diferença. Esses policiais eles não podem trabalhar na atividade fim, ou seja, eles não podem fazer um serviço ostensivo, mas eles podem dar um apoio na parte administrativa, tanto do batalhão quanto da nossa regional, e com isso os nossos policiais podem ir para a rua para poder melhorar, obviamente, a repressão, como também o trabalho ostensivo que é feito pela Polícia Militar. Esse trabalho nós vamos fazer de imediato, porque você vê, o custo é muito baixo para você contratar aí, por exemplo, 20 ou 30 policiais militares da reserva. Os policiais civis poderiam também ser recontratados, mas a partir do ano passado já não pôde mais, que o Tribunal de Contas foi desfavorável, bem como o Ministério Público. Um outro fator importante para a segurança pública é com relação ao vídeo monitoramento. O vídeo monitoramento aqui de Guarapari, por exemplo, ele começou a surgir através de audiência pública da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, que eu presidi durante 2 anos, a partir de 2019, depois 2 anos na Comissão de Proteção à Criança e Adolescentes e agora mais 2 anos na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Agora ele tem que estar integrado ao sistema do governo do estado, através de um convênio com o governo e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, para que nós possamos ter informação em tempo real. Então você vai ter uma informação em tempo real e geralmente em todos os municípios, quem monitora, ou seja, quem acompanha o monitoramento das câmeras são exatamente os agentes da Guarda Municipal. O senhor não falou sobre a Secretaria Municipal de Segurança e esse Observatório da Segurança. Como é que vai ser? Nós não temos hoje uma Secretaria Municipal da Segurança Pública. Você vê, você criando a Guarda Municipal, você tem que criar uma secretaria e preferencialmente colocar ali, à frente dessa secretaria, ou um coronel da Polícia Militar ou um delegado da Polícia Civil, preferencialmente da ativa, para que o observatório ele possa ter uma atividade que possa atender melhor a população. Porque você vê, onde tem as guardas municipais e que nós temos aí um delegado de polícia de carreira, nós temos ali o serviço de interceptação, o serviço de inteligência que é feito pela guarda, inclusive trazendo, nós podemos aqui trabalhar para trazer para aqui, né, aquela identificação visual através da imagem da pessoa, porque lá na Grande Vitória, aqui também faz parte da Grande Vitória, mas nos municípios mais próximos, lá como Vitória, Vila Velha e Cariacica, nós já temos essa ferramenta que possibilita, por exemplo, identificar o foragido da justiça através das imagens, mesmo que você não o intercepte na rua, ou que os guardas, ou a Polícia Civil, ou a Polícia Militar não façam uma abordagem. Candidato, assistência social, a gente percebe que Guarapari, né, como outras cidades da Grande Vitória, sofre com a questão do crescimento da população em situação de rua. O que o programa de governo do senhor propõe para
acolher essas pessoas, recambiá-las para as cidades de origem? Você vê, a população de rua, né, em situação de rua, é uma situação lamentável que tem ocorrido em muitos municípios aqui da Grande Vitória e do interior do estado. Nós temos, por exemplo, cidades de fora do estado, do Rio Grande do Sul, Gramado, por exemplo, que nós não temos moradores em situação de rua, você não acha nenhum. Mas o que é muito importante, por exemplo, aqui nós temos o POP, aqui em Guarapari, como temos em outros municípios, Centro Pop. O Centro Pop aqui de Guarapari atende apenas 30 pessoas por dia. E nós temos aqui um levantamento preliminar que foi apurado que em Guarapari tem mais ou menos 150 pessoas em situação de rua. Essas pessoas são trazidas muitas vezes de outros municípios, né? E nós temos informações que até veículos oficiais de outras prefeituras têm trazido essas pessoas para Guarapari, o que é lamentável. Agora, essas pessoas, 30 pessoas, recebem alimentação, né? Mas não tem onde ficar. Isso nós temos 150, 120 já estão ficando com fome na rua. Então eles acabam cometendo delitos, né? Usam muito álcool e droga, na sua grande maioria, né? Nem todos usam, né? Mas a gente precisa dar uma atenção especial a isso. Como? Com equipe multidisciplinar, principalmente composta por assistentes sociais, porque nós temos que estudar o caso de cada pessoa dessa. Essas pessoas têm que ser investigadas, têm que se fazer contato com as famílias, que muitas delas querem retornar para as suas origens. Mas nós temos aqui em Guarapari, para nossa surpresa, muitas pessoas em situação de rua que são de Guarapari, né? Mas nós temos muitas pessoas de fora. E esse trabalho é feito pela assistência social, contactando as famílias, conversando, sabendo do problema de cada uma dessas pessoas, porque tem muitas dessas pessoas que vão para a rua por um problema de desentendimento familiar, né? Pode ser com a esposa, pode ser com a mãe, ou o pai, com o irmão. Sempre tem um fator, né, denominante para que essas pessoas caiam nessa situação de rua. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa equipe multidisciplinar para que depois nós possamos encaminhá-los para outras equipes que vão fazer o trabalho, né, para retornar com essas pessoas para suas origens. Mas a prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, ela tem também que ter recursos. Nós temos visto igrejas aí que têm atendido as pessoas em situação de rua e que têm que pagar as passagens para que essas pessoas retornem para suas origens, né? Então, a Secretaria de Ação Social ela precisa também de ter um recurso e, obviamente, a equipe multidisciplinar tem que ter um número considerável de pessoas fazer o trabalho. Não adianta, igual eu vi num município com quase 500 mil habitantes, tendo mais de 280 moradores de rua, com apenas 2 assistentes sociais. Não é o suficiente. Mas nós precisamos também, aqui em Guarapari, criar abrigo para essas pessoas. Essas pessoas não podem comer, né, fazer as suas necessidades, tomar o banho e voltarem para a rua. Essas pessoas têm que ter um local para dormir, né, para descansar durante a noite, como se fosse um lar, até que elas sejam reencaminhadas às suas famílias ou para tratamento que é necessário para todas as pessoas que estão nessa situação. Você vê que lá em Vila Velha nós tivemos uma situação grave. Uma pessoa dessa em situação de rua, ela acabou jogando um vergalhão numa senhora e acabou essa senhora indo a óbito. Candidato, emprego e renda, né? O senhor propõe aqui a retomar, né, com o agente do Cine aqui em Guarapari, né? É importante ter esse equipamento aqui para o município, né? É muito importante, mas nós precisamos de ir além. Nós precisamos de incentivar as empresas para que venham para o município de Guarapari. Guarapari dizem que é uma cidade turística, mas na minha visão não é. Ela é uma cidade que recebe apenas as pessoas durante o verão, né? Pessoas que vêm para cá, saem das suas origens de Minas Gerais, geralmente, de Brasília, do Rio de Janeiro, e vêm para Guarapari. Então nós temos que transformar Guarapari numa cidade realmente turística, incluindo-a num calendário anual, para que nós possamos ter os festivais e termos outros atrativos, inclusive culturais, para que a gente possa trazer riquezas para a cidade de Guarapari. E isso que faremos. Mas é um plano do senhor reativar o Cine aqui, a agência do Cine? É um plano reativar o Cine que é muito importante, porque ele oferece muito emprego. Mas o mais importante, além disso, é capacitar as pessoas para que elas possam preencher essas vagas. Nós temos situações, eu tenho um banco de emprego lá no meu gabinete da Assembleia Legislativa, que a gente faz há muito tempo, colecionando lá currículos de pessoas, e às vezes eu recebo 80 vagas de emprego e você consegue, dentro de 3 mil currículos, apenas 20 ou 30 pessoas em situação que possam realmente assumir aquele emprego.
Estacionamento rotativo. A gente tem perguntado a todos os candidatos se eles pretendem retomar com o serviço aqui em Guarapari. O que o senhor acha? Qual que é a sua visão em relação ao rotativo? Olha só, com relação ao estacionamento de rua, nós precisamos de ter um controle, porque senão acontecem situações gravíssimas. Nós tivemos lá, por exemplo, na Grande Vitória, lá mas nos municípios maiores, casos de pessoas que estacionam caminhões. Eu tive um caso onde na frente de uma igreja foram estacionados 3 caminhões e esses caminhões ficaram ali se deteriorando, causando inclusive doença para as pessoas, como o mosquito da dengue, né? Então nós precisamos de ter um controle, mas esse controle tem que ser feito de comum acordo com a comunidade, principalmente dos comerciantes, os moradores do centro de Guarapari. Agora você vê, em Vitória, nós achamos uma saída para isso no começo da década de 80, foi a criação de edifícios garagem. Tem um empresário lá que ele construiu um prédio, um edifício de salas, e esse edifício não tinha garagens. Então, próximo desse edifício, ele construiu um prédio, um edifício lá só para garagem, com rampas. Mas também tivemos lá, na Princesa Isabel, um outro edifício que foi construído, mas com elevadores, que resolveu o problema de estacionamento no município de Vitória, principalmente na capital. Candidato, nosso tempo está terminando. Vamos falar sobre saúde, né? No plano de governo do senhor, o senhor fala na construção de uma nova UPA. E eu gostaria também de estender essa pergunta em relação ao Hospital Maternidade, que foi concluído ali na Praia do Morro. Como é que o senhor acha que vai ser um desafio manter aquele hospital, que vai ser um hospital regional, né? É um desafio muito grande. Você vê, a UPA aqui, ela não atende a população. Faltam médicos, faltam enfermeiros, falta valorização do pessoal. Toda a UPA tem uma farmácia, aqui em Guarapari também tem uma farmácia, só que ela não funciona porque não tem remédio. Então as pessoas que sofrem aqui qualquer tipo de acidente ou de doença, por mais simples que seja, essas pessoas têm que ser levadas ou para Anchieta ou para Vitória. Eu tive um caso aqui de um servidor nosso lá que teve um corte do braço, chegou na UPA, acharam que era muito grave, enfaixaram, puseram na ambulância e levaram para Vila Velha. Lá no Antônio Bezerra de Farias, recebeu apenas alguns pontos, uma sutura, uma pequena sutura, e retornou para a sua residência. Então nós precisamos, além de valorizar os servidores, nós precisamos de contratar mais servidores, precisamos de equipamentos para o hospital, precisamos de medicamentos. E como se faz isso? Parceria com o governo do estado, parceria com outros órgãos, com a iniciativa privada, inclusive convênio com outros hospitais e até com a iniciativa privada, que vai ajudar e ajudar em muito. Com relação ao novo hospital que foi inaugurado agora recentemente, nós vemos que a situação ainda está lamentável, porque a UPA vai ser transferida para lá, segundo consta. O hospital infantil para lá, então o problema só mudou de endereço. Mas para isso nós precisamos de receber ajuda tanto do governo estadual quanto do governo federal e também dos nossos deputados estaduais e dos nossos deputados federais e senadores. Porque nós temos 10 federais aqui, 3 senadores, e precisamos das emendas. Mas, infelizmente, o município não recebe emendas parlamentares. Essa UPA que o senhor propõe construir em qual bairro? De acordo com a necessidade e a indicação das pessoas. Eu quero fazer uma administração ouvindo as pessoas, não decidindo dentro do gabinete. Porque quem sabe das suas necessidades é exatamente a comunidade. E aí o senhor manteria o PA que funciona lá no bairro Ipiranga e também um outro PA, 2 PAs? Vamos ver o que vai acontecer até o final desse atual governo. Porque a informação que nós tivemos é que aquela área será ocupada para uma outra coisa e aquela UPA será encaminhada para o novo Hospital Maternidade. Então nós veremos isso, mas tudo dentro de um orçamento, dentro da legalidade, para vermos até onde nós podemos investir. Que o município vai ficar com 2 equipamentos, né? O prédio onde funciona o IFA, né? E a UPA do Ipiranga, né? Exatamente. Por enquanto, essa é a realidade. Mas nós veremos, a partir do momento que nós assumimos, em janeiro de 2025, e ouvindo a população, nós faremos a alocação onde for mais necessário. Você vê que a região norte do nosso município, ela sofre e sofre muito por falta de atendimento, não somente com relação à saúde, mas também com relação à segurança pública. Candidato, nosso tempo está terminando, só tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, porque esse trabalho de vocês é um trabalho de utilidade pública, né, para que as pessoas conheçam mais os candidatos, mas nós temos aí o nosso plano de governo, está no nosso site, as pessoas podem entrar lá e verificar, né, o nosso plano de governo, mas eu quero aqui pedir para que 6 de outubro você vote no mais capacitado, o candidato mais capacitado, você vote nele para que você não venha se arrepender. Se você votar mal, você terá aí uma pessoa que vai administrar o seu município por 4 anos e você não tem como mexer. Então, 6 de outubro, vote 22, delegado Danilo Baez.
Tá certo, a gente agradece o candidato e assim a gente encerra, o Jornal Guarapari encerra a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Guarapari. Lembrando que todas as 7 sabatinas que a gente realizou estão disponíveis no canal da TV Guarapari no YouTube. Lembrando que no dia 2 de novembro, às 9 da noite, tem o segundo debate entre os candidatos a prefeito da cidade, o delegado Danilo Baense já confirmou presença, e a gente encerra essa série de entrevistas.